Olá, muito boa noite a todos. É, Nós hoje estamos fazendo uma gravação um pouco diferente ali do ambiente da escola. A ideia é que a gente consiga se adaptar a algumas mudanças, né? Uma vez que a escola está funcionando algumas vezes por semana. Pois bem, dentro dos fundamentos da logística, que é a nossa disciplina, nós já conseguimos falarmos sobre alguns assuntos, como os modais da logística, um pouco da evolução da logística, sobre a logística reversa, sobre alguns processos de embalagens, sobre como ela acaba se comportando com os demais setores da empresa, como administrativo, vendas, estoque, enfim. Então nós vamos continuar, nós estamos nos aproximando aí já do final da nossa disciplina. Nós já tivemos pelo menos uma atividade em que várias pessoas já nos deram retorno e aí a gente vai fazer esse retorno de maneira mais específica, né? Eu vou responder a todos eles. Essa semana foi um pouco corrida, então haverá retorno para todos. Quem ainda não enviou a atividade, por favor envie para que você não fique sem uma nota complementar, tá? Lembrando que essas atividades são importantes e em disciplinas anteriores fez muita diferença com relação às notas, tá bom? Bem, eu deixei também no grupo uma atividade, um comentário, na verdade, em que eu apresentava um pouco ali sobre os aspectos das embalagens e como elas são importantes no processo de logística, né? Então a gente apresentou como funciona e como elas protegem das avarias, né, dentre outros aspectos. Nesse sentido, e continuando nesse assunto das embalagens no processo da logística, nós temos alguns aspectos mais específicos, como a redução das avarias. Se eu tenho uma boa embalagem e ela foi bem projetada para o tipo de transporte que eu proponho ali, então eu tenho como final um processo de avarias reduzido. E é natural que tenha avarias no decorrer do processo, mas quanto menos avarias eu tenho, obviamente menor perca eu tenho, tá? E dentro ali das embalagens nós temos três tipos de embalagem. Nós temos a embalagem que é considerada como primária, isso está no material de vocês, a secundária e uma embalagem que ela é terciária. A embalagem primária, ela é a embalagem que protege o produto, tá? Ela não tem muitas características específicas. Inclusive ela serve para vários propósitos, mas o principal é proteger o produto de qualquer ambiente externo ali, tá? Então você pode pegar uma embalagem qualquer. A embalagem secundária é a embalagem que aloca ali vários produtos. E eu vou pegar um produto em específico aqui, justamente para vocês terem uma noção de como funciona esse processo da embalagem. Bem, turma, retornando aqui com relação à questão da embalagem, eu peguei uma embalagem de um produto qualquer, né? Tá aqui, peguei uma lata de Nescau, talvez você tenha em casa. Essa embalagem aqui, ela é chamada de embalagem primária. O objetivo é proteger o produto, o odor do produto e todas as propriedades do produto, tá? A partir do momento que eu junto, de repente, 12 embalagens dessa numa caixa, essa caixa se torna uma embalagem secundária, tá? Então ela pode ser de qualquer produto, então ela se torna ali uma embalagem secundária. A embalagem terciária é quando você junta já várias caixas e aí você tem um outro tipo de material que proteja essas várias caixas. É chamada de embalagem terciária. No vídeo que eu deixei para vocês, e depois eu posso reprisar aqui em caso não tenha visto, você vê, por exemplo, as Coca-Cola, né? As garrafas de Coca-Cola. Então você tem ali um material que protege. Isso aqui é chamado de embalagem terciária. Depois você tem um outro plástico resistente que protege o fardo, embalagem secundária.
e depois você tem a garrafa mesmo de PET, de plástico, que envolve o produto, que é chamada de embalagem primária, ok? Então é algo bem simples de entender, vocês vão conseguir visualizar esse tipo de exemplo facilmente em qualquer mercado que você vá, ou supermercado, enfim, tá? Um outro processo interessante nesse quesito das embalagens são as retornáveis, que tem sido meio que fora de moda, porque existe um custo de logística muito forte, né, e um gasto de logística muito grande, envolve um processo bem complexo. E aí até coloquei como exemplo as garrafas de cerveja que são retornáveis, garrafas de refrigerante que são retornáveis, às vezes algum produto de beleza que também é retornável ou que sirva ali como depois um recipiente, algo nesse sentido. Então isso envolve um processo de logística que ele é um pouco complexo, né? Envolve fretes, custos, acomodações, embalagens, enfim. E isso é oneroso, isso não é nada muito barato, tá? E por esse motivo, as embalagens descartáveis têm sido cada vez mais usadas em decorrência do custo. Dentro desse processo de logística, e aí a gente já vai para um outro assunto, que é o fluxo de materiais, tá? O fluxo de materiais, ele não pode ser desconsiderado. Às vezes a gente fala em logística, a gente pensa muito em ruas, em estradas, em caminhões, em aviões e tal. Mas, na verdade, existem processos específicos. Então, quando a gente fala de processo logístico e fluxo de materiais, a gente começa ali pelo fornecedor. Então, você tem um fornecedor, você é uma indústria, você tem um fornecedor. Esse fornecedor, você vai trabalhar e comprar dele matérias-primas, e ali você cria um estoque de matérias-primas, tá? Depois que você cria um estoque de matérias-primas, aí você vai para o processo de produção, certo? Depois do processo de produção, você cria um estoque de produto. Depois que você tem esse estoque de produto, aí você vai para a parte de distribuição. Então veja só, esse fluxo de materiais aparentemente simples, ele se torna complexo porque se você não tenha bem alinhado o processo de logística, estoque e níveis de estoque do seu fornecedor e das suas matérias-primas, qualquer que seja o produto ou matéria-prima que falte na linha de produção, todo o processo de produção para. Então, às vezes um carro deixa de ser produzido porque não tem um determinado parafuso que custa ali 0,2 centavos e aí você para toda uma linha de produção por um produto que custa 0,2 centavos porque você não tem estoque. Então, esse tipo de controle ele é muito fino e precisa ser muito bem ajustado, tá? Então, nós temos a parte do fornecedor, estoque de matéria-prima, a produção e o estoque de produtos e só depois a distribuição. Isso se tratando de uma indústria, se tratando de uma revendedora, uma distribuidora ou qualquer comércio que já pegue produtos que são acabados, aí você vai trabalhar só com estoque de produto a princípio, tá? Posteriormente nós temos aí os indicadores de desempenho e como é que funcionam esses indicadores de desempenho. A primeira coisa do indicador de desempenho é o tempo do ciclo do pedido. Ou seja, quanto tempo desde o momento que eu faço o pedido até o momento em que eu recebo a mercadoria se passa, tá? E isso é importante porque quanto mais rápido, né, melhor é para o cliente. Então, se eu faço um pedido hoje para receber daqui 30 a 60 dias, não é interessante. Agora, se eu faço um pedido hoje para receber ainda hoje, aí o processo ele tem um tempo curto e acaba promovendo aí um maior número de vendas. Então, esse ciclo do pedido ele é interessante. O ciclo do pedido ele funciona da seguinte maneira: é realizada a venda através de um pedido, depois é faturado, depois esse faturamento, através desse faturamento,
o produto é separado e enviado. Então veja, não é só vender e ir lá e pegar e colocar o produto debaixo do braço, não. Preciso vender, ele vai passar por um processo de faturamento para saber se o pagamento é à vista, se o cliente tem crédito, se o pagamento é no cartão, é no boleto, enfim, fazer todo esse processo. Depois que esse processo é faturado e através do sistema, esse produto, né, o sistema já separa, já tem X produtos para esse cliente. O estoque vai lá, recolhe esse produto, separa e coloca no meio de transporte ou lhe entrega. Então esse processo do pedido, ele tem vários passos. Depois você tem a média do pedido, quantos pedidos você consegue processar por dia. Então, não adianta você ter um grande estoque, uma grande quantidade de clientes se você não consegue entregar esse produto para os clientes. Então, qual é a minha média de venda? O que é que eu consigo entregar por dia? Tá? Imaginamos aí que qualquer um de vocês tenha um produto específico de venda. Pode ser o que o pessoal chama aqui, né, de geladinho, pode ser um bolo, qualquer coisa. Quantos bolos você consegue entregar num dia dentro da sua linha de produção? Então esse processo ele precisa ser visto. Você pode às vezes fazer 50 bolos, mas você não consegue entregar 50 bolos. É uma ideia. Então essa média de pedido ela acontece, tá? Quanto maior a sua média, melhor é o seu desempenho. E depois você tem o percentual de pedido, tá? E aí você entra vários parâmetros da quantidade de pedidos que foi realizado, quantos foram entregues, qual é o percentual de devolução, enfim. Todos esses aspectos e todas essas características elas fazem parte do indicador de desempenho, tá? Outro tópico aqui interessante é a importância dos sistemas de transporte, tá? E aí a gente fala um pouco aqui da importância econômica, enfim. O que acontece? Eu não sei se você tem essa noção. Normalmente, quanto mais moderno é o meio de transporte, economicamente falando, a região ela se torna melhor. Então, se você ainda tem um meio de transporte muito antiquado para transporte de carga, para deslocamento de carga, mais atrasado a região é. E se nós considerarmos o Brasil nesse aspecto, o Brasil ele é bastante atrasado. Então, nós não aproveitamos muito bem os nossos rios e nem mares, nós aproveitamos muito mal o transporte rodoviário e também aproveitamos muito mal o nosso transporte aéreo, uma vez que às vezes só funciona a capital e mal e o interior ele fica desprovido desse tipo de transporte, até por conta da demanda. Então, acaba que a economia do Brasil ela é mais atrasada do que uma economia da Europa ou qualquer outro país melhor desenvolvido. Por quê? Porque a produção ela é mais lenta. Então, imagine no produtor, o cara que está na roça plantando tomate, cebola, soja, seja o que for. Até ele deslocar toda aquela produção dele para exportar, para chegar no navio, enfim, isso demora, tem um custo muito alto e acaba que não compensa. E o Brasil se atrasa nesse sentido. Então a ideia é, dentro da importância do sistema de transporte, quanto mais moderno melhor e mais desenvolvida é uma região. Então você tem na China, no Japão, você tem na Europa trens que viajam muito rapidamente, você tem transportes, vários tipos de transporte que interligam a quase todas as cidades, então você tem um desempenho muito melhor, tá bom? Bem, continuando, nós vamos agora falar sobre o nosso último tópico, que são os tipos de distribuição física, tá? A distribuição física ela é bem simples e precisa, e às vezes muita gente nem investe por tão simples que é. É simplesmente como que você vai pegar esse material, uma pessoa vai pegar esse material e vai colocar na sua loja, um cliente vai colocar na sua loja. Como eu falei, aparentemente é simples, né? Se a gente for considerar, vou pegar uma caixa aqui de óleo, vou pegar um pacote de arroz,
vou pegar ali um açúcar, enfim. Aparentemente, como eu falei, é besteira. No entanto, imagine que você vai pegar uma máquina de ressonância magnética que pesa muito para colocar dentro de um escritório de um hospital. Como é que você vai deslocar esse material? Então, assim, alguns produtos, alguns equipamentos, por conta do peso, do tamanho, às vezes por conta do tipo de material utilizado e embalagem também, essa distribuição física acaba sendo complexa. Eu vou dar um exemplo bobo. Talvez você em algum restaurante aqui já tenha tomado aqueles refrigerantes Coca-Cola KS. Ela tem uns 250, 270 ml, que são as menores. E também nós temos a LS, que é um produto de 1 litro. Imagine que se você estiver carregando uma caixa ou uma garrafa daquela e ela acabe caindo no chão e ela estoura, e é verdade, ela estoura, exige que o profissional que vai manipular aquela caixa, ele esteja equipado com todos os EPIs, né? Com óculos, enfim, com luvas, porque é um material que acaba sendo cortante. Então, é uma distribuição física simples. Eu vou pegar uma caixa, só que se acontecer um acidente, eu acabo sofrendo as consequências. Então, dependendo do produto, essa distribuição física exige um pouco mais de investimento, né, em questões de EPI, por exemplo, ou em um tipo de suporte, enfim. É interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes a empresa, a organização, nem quer investir em distribuição física, mas é importante. Um outro aspecto que está relacionado a isso é às vezes o uniforme. O uniforme de quem vai entregar esse produto também precisa ser considerado, tá bom? Então, algumas empresas investem em um terceirizado, acaba contratando alguma empresa para poder levar esse produto, né? Ou, enfim, acaba contratando por viagem, né? Porque o investimento, se você for colocar na ponta do lápis, às vezes não compensa você contratar pessoas para sua empresa para fazer essa entrega, e assim você acaba contratando uma empresa terceirizada que vai tratar de todos os outros aspectos, tá? Então, turma, eu espero que você veja a videoaula, que você leia o seu material. É importante. Essas aulas que são online acabam exigindo mais de nós profissionais, querendo ou não, e também de vocês, porque vocês estão no conforto às vezes da casa de vocês, e aí muita coisa acaba distraindo. Então a ideia é: estudem, leiam o material, vejam as videoaulas, busquem os exemplos, que eu tenho certeza que juntos a gente aprende um pouco mais, tá? Quem tiver dúvidas, estarei à disposição no grupo para sanar as dúvidas de vocês, e a gente se vê até a próxima videoaula. Até mais, se cuidem.